O evento de divulgação do documento com as diretrizes do eventual governo de Lula foi marcado por confusões e revelações. Logo no início, o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, contou que diversas pessoas e até o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deram sugestões para que integrantes do partido e seus aliados evitem discursos radicais para que não se prejudiquem nas eleições. Esse programa já vem sendo acertado nos últimos 40 dias, porque até 40 dias atrás, todo lugar que eu andava, alguém me falava assim: fala pro Lula não falar isso, né? Do Gilmar Mendes ao peão da fábrica, né? E depois fiquei pensando, por que as pessoas falam isso toda hora, né? É a preocupação de que a gente não erre. Depois, o organizador do evento, Aloysio Mercadante, foi interrompido pelo vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy. O político reclamou que não foi convidado para o evento, sugeriu que Mercadante teria algo contra ele e ainda desabafou sobre o desdém do plano de governo, a proposta da renda básica de cidadania, de sua autoria, sendo rebatido pelo organizador no final. São muitos sindicatos, não tenho como citá-los todos, citar os juristas presentes, economistas, as centrais sindicais que já foram mencionadas, também lideranças religiosas que estão presentes, queria agradecer. Queria entregar ao Aloysio Mercadante a proposta que não foi considerada. Infelizmente, eu entreguei por e-mail há 10 dias e não foi considerada ainda entre os principais a instituição da renda básica de cidadania aprovada por todos os partidos, sancionada pelo presidente Lula e está no programa do PT há muitos anos, todo ano, e ele tem alguma coisa comigo. Não me convidou para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Ontem à noite, o pai Robert estava na reunião do partido. Eu fui convidado, mas hoje eu estou aqui e continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin instituam a renda básica da cidadania enquanto ele estiver vivo ainda. Agradeço muito a sua apresentação. Eu, de fato, não tive como acompanhar o convite de todas as pessoas. Só olhar o tamanho do plenário nem era a minha função. Em relação às propostas, hoje é o início de um processo, você vai ter chance de discutir, mas para entrar no programa de governo nós vamos ter que ter um debate aprofundado, como nós recebemos 51 propostas que eu mencionei que não citei aqui, a sua uma delas, e vai ser discutido junto com a coordenação no momento oportuno. Vossa Excelência cometeu duas graves injustiças aqui, mas eu estou acostumado, fui líder de Vossa Excelência com a bancada, sei que é assim mesmo. Em seu discurso, Lula afirmou que jamais imaginava estar do mesmo lado que Geraldo Alckmin. Eu jamais imaginei que a gente pudesse estar junto numa campanha. Acho que o Alckmin também jamais imaginou que a gente pudesse estar junto. E de repente a gente está junto. Ele também atribuiu os altos preços dos combustíveis à falta de uma canetada do presidente Jair Bolsonaro. O Bolsonaro poderia, com uma canetada, como fez o Pedro Parente, obrigar o presidente da Petrobras a reduzir o preço. Ele poderia ouvir o conselho da Petrobras e reduzir o preço. Se ele tivesse qualquer dúvida, ele poderia reunir o Conselho Nacional de Política Energética, o conselho da Petrobras, o presidente da Petrobras, e ele, presidente, tomar a decisão de que era preciso reduzir. O petista disse ainda que sabe até correr da polícia, mas não sabe o que é uma motociata. É um presidente que não conversa com a sociedade brasileira. É um presidente que não conversa com o Brasil. Sabe, inventou uma coisa nova que deve ser extraordinária para ele, que ele deve ter uma fábrica ou deve ser sócio de uma fábrica de motocicleta. Porque eu tenho 76 anos, nunca tinha ouvido falar numa coisa chamada motociata. Quando eu vi a primeira vez o Bolsonaro vai fazer uma motociata, eu fiquei esperando que era alguém que vinha de outro planeta fazer alguma coisa, porque carreata eu sabia, passeata eu sabia, sabe? Correr da polícia a gente sabia. E afirmou que ninguém no Brasil tem mais autoridade de recuperar o país. Quem nesse país tem mais autoridade de recuperar esse país do que o Alckmin e eu? Mas pega a classe política brasileira, pega os partidos políticos. Ninguém.
Nesse país, tem. No final de sua fala, Lula foi interrompido por uma manifestação. Um homem foi em sua direção, o chamando de corrupto e filmando a cena e perguntando se Geraldo Alckmin voltaria à cena do crime, mas rapidamente foi retirado e relatou ter sido agredido por dezenas de seguranças. Os aliados ensaiaram uma vaia, mas depois puxaram um coro favorável ao petista, que não conseguiu esconder a raiva. Sem vocês, nós não conseguiremos governar esse país. Nós vamos precisar de todos vocês, para que a gente possa governar esse país e fazer com que não apenas a democracia seja reconquistada, mas a cidadania plena do povo brasileiro seja reconquistada. Por isso, obrigado a todos os companheiros. Eu nem sei. Lula não conseguiu nem terminar a fala e Mercadante disse que o episódio retrata um medo dos apoiadores de Bolsonaro. Assim a gente abre, então, a edição desta terça-feira de Os Pingos nos Is. Vamos a Brasília, análise de José Maria Trindade, que nos diz de tudo isso que vimos hoje nesse evento do lançamento do plano de governo do PT aqui em São Paulo. Salve, Zé, boa noite. Nós não devemos nos esquecer da capacidade de Aloysio Mercadante de ser arrogante e de se sobrepor aos colegas, né? E também não devemos, de maneira nenhuma, deixar de lado, ou seja, desdenhar a capacidade do senador Eduardo Suplicy de resistir, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, está de volta e bonita aí, enfeitando esse estúdio muito bom aí em São Paulo. E boa noite, Fiuza. Boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, a caminhada eleitoral do ex-presidente Lula, ou seja, a campanha eleitoral dele, vai ser difícil e penosa. Vai sempre encontrar pelo caminho pessoas assim que querem desabafar, porque é realmente estranho. Na história política desse país, nós já vimos políticos mudar de partido, vimos políticos se aliar a outros que a gente nem sabia que isso poderia acontecer, como o caso de Alckmin e Lula, mas nunca tínhamos visto alguém sair da cadeia para ser candidato com chances, segundo as pesquisas, como é o caso do ex-presidente Lula. Então, os eventos que ele participar serão sempre muito cercados de segurança. Esta é a lógica. Sobre os planos do vereador Eduardo Suplicy, que foi deputado federal, foi senador da República por São Paulo aqui, e sempre levou esse projeto em frente. E é um bom projeto, sim. Desde que tenha dinheiro para ser bancado, ele é um bom projeto, renda mínima. Ele estabelece que todos, absolutamente todos, por nascerem no Brasil, teriam direito a uma renda mínima. E seria um imposto negativo. Quando as pessoas conseguissem renda, eles começariam a pagar impostos, ou seja, ninguém ficaria zerado no Brasil. Mais ou menos o que fez, e que o Lula nunca fez, o presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Porque o Auxílio Brasil foi um projeto que salvou várias pessoas. Uma espécie de renda mínima emergencial durante a pandemia. E o Suplicy está certo de cobrar, é prioridade dele. O PT sabe exatamente como é esse projeto e a importância que ele tem para as bases petistas. Sobre a história dos juntos, o Lula dizer que nunca pensou em estar junto do Alckmin, eu sempre vi os dois muito juntos, só de lados separados, desempenhando aquele papel de codependente do outro. O PT precisava de um adversário como o PSDB e o PSDB precisava de um adversário como o PT. Esse era o pacto não escrito e formalizado. Agora não, eles viram que isso não funciona mais, as pessoas descobriram quem é um, quem é o outro, e aí eles tiveram que unir contra exatamente o presidente Jair Bolsonaro, e esta é a sistemática desse processo, né? O ex-presidente Lula, nesse discurso dele de motociata, ele vai fazer vários passeios e até jegueciata pelo Brasil. Os tempos mudaram, as pessoas vão para as ruas e discutir e definir o futuro do país, e isto é muito importante.
Olha, esse evento do ex-presidente Lula mostra a conturbação que é esse processo de união com Alckmin, esse processo de candidatura do ex-presidente Lula. Eu te confesso que será uma campanha difícil demais para Lula. Vamos ouvi-lo também, Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, mestre Augusto Nunes. Bem-vinda de volta, Ana Paula Henkel. O nosso público já estava ameaçando invadir o Clube do Bolinha. Boa noite a todos. Nós estamos, né, Vitor, realmente diante de um show de falsidades. Eu nem vou me alongar, porque se isso fosse uma crônica de humor, né, de humor de mau gosto, a gente teria 3 horas para falar a partir desse material todo aí que nós recebemos, de exotismos, né, de atrocidades morais. Eu vou me fixar só em 2 pontos. Primeiro, o Lula mentiu, mais uma vez. Ele disse que aprendeu a correr da polícia. Não é verdade, ele foi apanhado pela polícia. Então, ele não aprendeu não a correr da polícia. Ele achava que corria da polícia, mas um dia a polícia pegou ele. Pegou ele e ele foi preso, foi para o xadrez, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Então, ele não aprendeu não a correr da polícia. E o outro ponto que eu queria destacar é o senhor Aloysio Mercadante dizendo que um ministro da Suprema Corte, Gilmar Mendes, está aconselhando o candidato Lula. Ele falou isso, e isso é da mais alta gravidade. Isso, se o país quer continuar sendo uma democracia, uma república, ele não pode transigir com isso. A Casa Revisora é o Senado Federal. A gente quer ver senadores de oposição, de situação, de muda para cá, muda para lá, e fora o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, que está ali numa lua de mel com o Supremo Tribunal Federal. A gente quer ver se isso aqui ainda é democracia. A gente quer ver se o Brasil ainda respeita a sua institucionalidade. Se ainda respeita, o ministro Gilmar Mendes tem que responder, junto com o senhor Aloysio Mercadante, sobre essa afirmação gravíssima de que ele, o ministro da Suprema Corte, que nós vimos aí em sessão do Supremo, chorando para homenagear o advogado de um réu, que é esse mesmo aí, que não aprendeu a correr da polícia, e agora, com aí um ato falho do Aloysio Mercadante, está exposto como alguém que está aconselhando, lá da Suprema Corte, lá da mais alta Corte Judiciária brasileira, está aconselhando um dos candidatos a presidente da República que foi reabilitado por esse mesmo tribunal. Isso é um escândalo e isso tem que ser apurado. Agora sim, Ana Paula Henkel hoje de volta aqui com a gente, não só de volta em grande estilo, nos visitando aqui em São Paulo. Que bom ter você por aqui, Ana. Boa noite. Muito bom estar aqui com você, Vitor, com o nosso querido mestre Augusto Nunes. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiuza. Eu queria dizer que, olha, que amor que o Brasil tem por esse programa, por todos vocês, desde a entrada no avião, passando pelo aeroporto, táxi. Todo mundo manda um beijo para o Zé, manda um beijo para o mestre, para o Vitor Brown, para o Fiuza. Então, considerem-se todos beijados e abraçados. É um prazer. Muito boa noite. A nossa audiência é maravilhosa. Eu vou seguir na linha do Fiuza. Acho que a gente não precisa se estender muito em relação ao que o Lula fala, porque o sincericídio que ele comete toda vez, está aí a preocupação, né? Tirem o microfone do Lula, está falando demais, porque ele fala exatamente aquilo que ele planeja para o Brasil, uma agenda de retrocesso. Nem sempre falamos aqui da agenda de retrocesso no sentido de revogar o teto dos gastos, reforma da Previdência, reforma trabalhista, colocar o próprio MST, que é um movimento terrorista, para ajudar a governar o país. E ele dizer, né, jamais imaginei estar ao lado de Alckmin. Eu acho que o Brasil nunca imaginou isso.
Só que o Brasil ele foi durante muito tempo enganado, né, por essa falsa virtude de políticas mais liberais do PSDB, e hoje nós entendemos que o PSDB não passa de uma esquerda com um terninho Armani, com uma roupa mais arrumada. O presidente que fala do Bolsonaro, que ele tem que fazer motociatas, o ex-presidente que fala do presidente, é um ex-presidente, um ex-presidiário que não consegue sair às ruas. Os discursos, né, a comunicação orgânica do ex-presidiário com o seu público é em ambientes fechados, em ambientes controlados. Ele não consegue sair às ruas. Ele fala também, né, que ele sabia correr da polícia, e isso ele sabe até hoje. Só que hoje ele sabe correr da polícia com a ajuda do Supremo Tribunal Federal. E para finalizar, Vitor, as canetadas, né, que ele fala que ele vai conduzir e governar o Brasil a canetadas. Lembrando que em 2023 o presidente eleito esse ano indica 2 ministros para a Suprema Corte. Imagine um Brasil sendo comandado aí por canetadas de um ex-presidiário e com o aval do Supremo Tribunal Federal e com mais 2 ministros indicados por ele. E a opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, agora aqui bem próxima. Boa noite, meu irmão Guilherme, compadre Zé, boa noite a vocês que nos acompanham. O Suplicy, ele faz didáticas aparições aí em eventos do PT, né? A anterior a essa, entre tantas, ele apareceu num evento do Vale do Anhangabaú dizendo o seguinte, que ele tinha perdido a carteira, alguém tinha sumido a carteira dele, e com dinheiro, ele pedia que devolvessem, aí isso faria falta, tal, e ficou evidente que os eventos do PT não ficam sem ladrões, né? Uma boa parte também se apresentando no palco, e tem na plateia. Depois ele avisou que tinha sumido o celular. Segundo o Lula, roubo de celular não é crime, né? Feito por garotos que depois vão tomar cerveja aí para festejar e tal. Agora, ele disse que sumiu a renda mínima do programa. Esse programa é feito pelo Lula, não pelo Mercadante. Mercadante é um sabujo que faz o que o chefe manda. Mercadante, aliás, quando era senador, ele virou sinônimo de arrogância de arrogante no Senado. Ele alguém passava, esquecia de cumprimentar o senador que cruzava, e o outro dizia assim, mas você está mercadante hoje? Esse é o mercadante. Agora, com o Lula, é um gatinho, né? Angorá, manso e tal. Ele não tem importância nenhuma, é o Lula que manda pôr e tirar. Ele tirou, por exemplo, que não convém, agora do programa, tirou a defesa do aborto, incluiu a Amazônia, defesa da Amazônia, e também da Petrobras. O Lula falando da Petrobras, olha, é alguma coisa como um sujeito que assassina a mulher falar que ama as pessoas, sobretudo as do sexo oposto e tal, que ele teve um momento só cometeu um erro, num momento de desequilíbrio emocional. Ele não pode falar da Petrobras. Ele roubou, ele comandou o saque sofrido pela Petrobras, ele enriqueceu com favores de empreiteiros beneficiários de contratos com a Petrobras e fala na empresa. Ele devia evitar esse tema. Lula também não sabe o que é motociata? Sim, é coisa nova e muito bem bolada. Eu não sabia, por exemplo, que era mensalão até acontecer, nem petrolão. São coisas que surgem, né, com o passar do tempo. Agora, algumas são boas ou favorecem quem as cria. Outras custam a cadeia. Ele aprendeu a correr da polícia? Não, ele aprendeu a sair da cadeia graças a essas piruetas de chicaneiro praticadas por ministros do Supremo. Ele foi tirado da cadeia, né? Saiu ali por algum
algum furo aberto pelos seus comparsas que estão no Supremo. E um deles é o Gilmar Mendes. Claro que ele aconselha, né, o Lula. Eles têm todo o direito, eles estudaram durante todo o tempo em que agiu a Lava Jato, estudaram as maneiras de tirar da cadeia o seu candidato. Então está aí o PT sendo mais PT do que nunca. E o Suplicy ajudou a lembrar que o Lula faz o que quer, só que também o Suplicy tem medo de se dirigir ao grande chefe. Sobrou para o Mercadante, todos merecem.